Boa noite, irmãos. É sempre bom estar na companhia dos irmãos e na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a gente possa compartilhar uma porção da palavra de Deus. Não é mesmo? Estamos aqui, que a gente possa aprender. Às vezes eu já fiz algumas críticas em relação a isso, mas eu mudei meu ponto de vista em relação daqueles que não vêm. Não é? As pessoas que não vêm, ele é igual a mim, né? Eu só estou aqui não é porque eu sou melhor do que as pessoas que não vieram, né? É porque a gente sente necessidade, não é mesmo? A gente sente bem estar no meio dos irmãos, não é mesmo? Então, as pessoas às vezes que não vêm, eles têm seus motivos, não é mesmo? Eu também tinha alguns motivos, seus motivos até lógico, bons motivos, mas a gente escolheu estar aqui, né? Então que Deus nos abençoe e que seja um momento agradável, um momento de a gente poder expor a palavra de Deus, porque nenhum de nós viu Jesus. Nenhum de nós. Ninguém de nós aqui ouviu Jesus falar, né? A gente ouve Jesus falar através da sua palavra, né? A gente aprende ensinamento através dele, através da sua palavra. O Espírito Santo dele que habita em nós nos conduz em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar, né? Você sabia que você só lembra de coisas que você sabe? A gente não lembra de coisas que a gente não sabe. Não é mesmo? Ah, lembrei daquele fato. Sabe o que você lembrou? É porque você presenciou aquilo, você fez aquilo, você aprendeu aquilo, aí você vai lembrar. Então o Espírito Santo, eu gosto muito dessa palavra. O Espírito Santo nos faz lembrar. Ele não vai dar para a gente algo que a gente, né, não aprendeu, não é mesmo? Então, e as cartas de Paulo, ela é isso. As cartas de Paulo, ela traz para a gente ensino prático para a nossa vida diária e cotidiana, não é mesmo? Eu sempre tenho uma palavra que eu repito aqui sempre, mas que vocês possam, eu repito para poder ter firmeza, né, que vocês possam aprender, não é mesmo? Não é que o argumento está pouco, o argumento está pouco também. É que a Bíblia é sempre atual, né? A gente gosta de falar isso. A Bíblia é sempre atual. Ela é atual porque ela foi escrita por homens, inspirada por Deus, e para instruir homens. Então, mesmo um homem que viveu 2000 anos atrás, é como cada um de nós. Circunstâncias diferentes, mas com as mesmas necessidades, não é? O único homem que foi diferente, ele se transformou, foi Adão. Ele foi criado diferente, mas a caminhada fez com que ele fosse um qualquer como nós. Ele fez um qualquer como nós, mas ele foi criado diferente, foi criado de uma forma, só que ele se tornou um de nós através do pecado. Porque o mesmo pecado que ele introduz lá no Éden é o pecado que a gente foi introduzido nesse mundo, já carregado com esse pecado. Em pecado gerou a minha mãe, né? O Davi não está falando ali que a mãe dele era infiel. Ele está falando de uma concepção natural. Todo ser humano, ele já nasce infectado com o germe do pecado. Ele já nasce com dificuldade de fazer o que é certo. Desde pequeno. Ele já nasce com dificuldade. Por causa que existe educação. Por causa que existe que aprender boas maneiras, bons modos, né? Que ele não nasce com isso. Ele nasce com facilidade para o mal, né? E você percebe na criança. A criança ela tem facilidade de desorganizar, né? Você não vai ver uma criança que junta. Ele só espalha, né? A criança ele só vai espalhar. Para ele juntar, você tem que ter um impulso maior, ensinamento, não é mesmo? Ensinamento. Você já viu alguma faculdade escrita assim, nós vamos ensinar você a ser pilantra, mau caráter, você vai ficar expert nisso? Não tem isso. Porque não precisa, já nasce já com essa facilidade e possibilidade. Vamos ensinar você a ser marginal, matar suas... Não precisa. A pessoa faz isso naturalmente, não é mesmo? Então, por causa disso que houve um primeiro homicídio. Né? Um matou o outro. Doideira, né? Aquilo é o ser humano, é isso aí. Não é mesmo? Então, à medida que a gente vai trabalhando, eu estava conversando com o irmão hoje, e ele contando a história da vida dele,
E ele contando as dificuldades que ele passou, e eu fiquei assim, impressionado, sabe? Como é que as pessoas passam o caminho? Difícil, né? E eu estou analisando, gente, às vezes a gente olha para as pessoas e você não sabe o caminho que ela percorreu. Às vezes você olha para a pessoa e vê ela rancorosa, você vê ela, né, mal educada, você não sabe o caminho que percorreu, que formou aquele caráter, que formou aquele ser, né? Você não sabe a dor que sentiu, o quanto apanhou, o quanto foi difícil a vida, né? Eu vejo pessoas também que passou por momentos tão difíceis e ter uma vida tão leve, tão tranquila, né? Teve tantas dificuldades e ter uma vida assim tão tranquila, leve, né? Eu tenho um vizinho meu que ele nasceu numa família difícil, apanhava, né? Mais difícil, sabe? E chegou a uma certa altura da vida, o pai dele morreu, foi abandonado pela mãe, então uma situação difícil. Chegou a uma certa altura da vida e foi preso. Ficou 5 anos preso, né? E ficou lá aquele tempo preso lá e foi solto, né? Ele sempre naquele ano, ele sofre um acidente, rapaz, e fica lá, está com problema na perna agora. Mas o cara assim, animado, sabe? Você olha para ele, é uma pessoa difícil, ele é alegre. Então os embates da vida não tirou a alegria dele, né? Não é crente, né? Então você não é uma pessoa assim rancorosa, deprimida, depressiva, né? Tem aquele ânimo, ainda está lá todo cheio de disposição, né? Mas é isso aí. Então, irmãos, as cartas de Paulo, ela traz para nós esse ensinamento para a gente tentar errar menos. Tentar errar menos, que pecar, cada um de nós vai pecar, mas às vezes a gente consegue pecar menos, né? Às vezes a gente consegue errar menos, mas vez ou outra as coisas nos sufoca, nos induz, nos oferece e a gente acaba cedendo, né? Mas a gente tem que lutar o tempo todo contra as nossas vontades, muitas das vezes. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Você não vai ver as cartas de Paulo. Paulo não é receita para o sucesso nesse mundo. Não tem uma receita. Não tem 5 passos, 5 atitudes do homem vencedor. 10 atitudes de um homem mais que vencedor, né? Eles vão escrevendo esse livro de autoajuda. As cartas de Paulo não tem isso. As cartas de Paulo vai falar daquilo que a gente há de resistir nesse mundo, né? Não fala que a gente vai conquistar nesse mundo. Não fala isso. E Colossenses vai trazer sobre isso, né? A gente tem estudado sobre Colossenses e eu tenho aprendido muita coisa em Colossenses. E Paulo, ele começa a escrever, a gente vai encerrar essa carta hoje, então a gente queria abordar o capítulo 4, mas a gente queria passear um pouco na carta, para a gente chegar nessa conclusão do capítulo 4, né? Nessa carta, Paulo é uma igreja que ele não foi, uma cidade que ele não teve a oportunidade de ir pessoalmente, né? Essa carta foi escrita no período que ele estava preso. Ele estava preso numa situação difícil, ele traz ensino para que as pessoas continuassem firmes, né? Um cara preso injustamente e trazendo palavra de incentivo, não é mesmo? Às vezes, tão fiel ao Senhor, está lá preso. Hoje a lógica é diferente. Tão fiel ao Senhor e sofrendo. Tão fiel ao Senhor e lá andando de bicicleta. Né? Apesar que hoje andar de bicicleta é luxo, né? Eu estou me sentindo importante andando de bicicleta. Não é mesmo? Eles acham que é por causa de exercícios, mas não é para economizar gasolina. Você é bicicleta, economiza gasolina. Né? Então Paulo ele traz todas as cartas. Se você ler as cartas de Paulo, todas elas são semelhantes. Ele vai bater na mesma tecla. Né? Você vai ver as cartas de Paulo, ele vai trabalhar nas mesmas temáticas. Muda uma coisa aqui, outra ali, mas a essência é a mesma. Então Paulo escreve essa carta da prisão, ele estava preso. E ele escreve essa carta aos Colossenses, né? Escrevendo essa igreja, a qual ele não tinha ido, mas ele ficou muito satisfeito, muito alegre por ouvir
dessa igreja. Né? Ele fica tão assim, alegre, né? Está no capítulo 1, né? Olha o capítulo 1, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, né? Então, ele fala aqui, ó, graças damos ao Senhor, nós agradecemos, Senhor, por vocês, né? Fidelidade de vocês, o amor de vocês um para com os outros. Mas tinha um motivo. Qual era o motivo que eles faziam isso? Para ver se vencia Roma? Para ver se conquistava um carro novo? Uma casa nova? Né? Hoje, se você perguntar às pessoas às vezes têm muito fiel uma denominação muitas vezes, é com a expectativa de receber algo nesse mundo. Expectativa de receber a bênção de construir sua casa nova, ter um carro bom para andar. Essa expectativa que move muitas pessoas. Mas o que movia esses irmãos não era isso. Porque eles sabiam que caminhar com Cristo naquele momento era um caminho de dor. Era um caminho de dificuldade. Era um caminho de rejeição. Era um caminho que poderia levar à prisão. Eles sabiam disso, não é? Mas o que movia eles? Movia eles não era a esperança que a igreja ia dominar o mundo. Não era a esperança que a igreja ia construir um império nesse mundo, ia derrotar os romanos e criar uma comunidade evangélica. Essa não era a expectativa, não era a esperança, não era isso que movia, né? Porque essa expectativa não vai conseguir ter êxito, né? Porque nós, como igreja, irmão, não fomos chamados a dominar reino. Não fomos. Não somos chamados para instituir o plenário de evangélicos, que o presidente seja evangélico, que traga leis que nos favoreça. Não somos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Testemunhar para pessoas, para indivíduos, e pessoa salva. Uma pessoa convertida, irmãos, você pode liberar maconha, você pode liberar droga, você pode liberar aborto, você pode liberar o que você quiser. Você pode liberar o que você quiser. Uma pessoa crente em Jesus não faz diferença. Você lembra aquele movimento que tinha? Vai liberar arma, não vai liberar arma, e compra arma, e o pessoal, não, crente não pode usar arma, crente não pode usar arma. Gente, é só você não comprar. Não era obrigado você comprar uma arma. É só você não comprar. Não é mesmo? Ah, que não pode liberar, não vai liberar. É só você não comprar arma. Né? Eu vou fazer o quê? Não é mesmo? Então é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente fica lutando com coisa que não é pra gente lutar. Às vezes gasta energia lutando com coisa que não vai haver resultado. Lutar contra a prática do pecado. Não são nossa. É luta que não é nossa, gente. Nós não temos que lutar contra a prática do pecado. Nós temos que lutar no sentido de conversão de pessoas. Testemunha. Nós somos testemunha. Nós não somos soldado. Não é? Nós não somos soldados, nós somos testemunha. Nós somos, sabe qual animal que nós representamos? Qual animal que representa o crente? Ovelha. Você já viu uma ovelha matar um lobo? Não vai matar. Não vai matar. Né? Mas ela vai matar ele de tanto matar engasgado, de tanto comer, né? Então essa é a lógica. Então Paulo, ele não lutava contra isso. Paulo ele não falava contra o sistema religioso, o sistema político, o sistema desse jeito. Ele não falava disso. Ele, muito mais o contrário, fazia orar pelas autoridades constituídas. Não estou dizendo que um crente não pode ser um presidente, não pode ser um prefeito, não estou dizendo isso aqui não, tá, irmãos? O crente de Jesus ele pode fazer o que ele quiser. Não estou dizendo isso aqui que o crente não pode ser político, ele pode ser político tranquilamente. Se ele acha que ele tem capacidade,
Eu não sou radical nesse sentido, o crente não pode. Não, o crente, como crente, pode ir onde ele quiser. Não é mesmo? Tudo é lícito. Agora, cada um de nós tem que analisar se convém ou não. Não estamos aqui para julgar nesse sentido. Então, a expectativa dele, o que movia eles, por causa, versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada no céu. No céu, gente. Porque seja o que você for, a nossa esperança é o céu. Que você seja um lixeiro, que seja um presidente da República, daqui 50 anos, já era. Só o céu. Né? É isso que nos tem que nos motivar. O que tem que nos motivar é isso. Nós não temos que ser motivados por sistema, apesar que as coisas nos motivam, né? Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar em cima da motivação, né? As coisas nos motivam, o cântico nos motiva, os compromissos nos motivam, né? Mas o que tem que nos motivar na essência, no momento ruim, no momento bom, é a esperança do céu. Essa é a esperança, né? É isso que tem que nos motivar. E é isso que Paulo fala deles aqui, né? A esperança por causa da esperança que nos está reservada no céu. Esperança que nos está reservada no céu. Então, Paulo ele fica muito satisfeito, ele fica muito empolgado com o que ele ouve falar dessa igreja. E foi Epáfras quem falou com eles, né? Versículo 7 do capítulo 1. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós um fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras foi o responsável da implantação dessa igreja nessa cidade, né? Um homem qual teve muito envolvimento com Paulo e, de repente, se converteu até com pregação do apóstolo Paulo, né? Pode ser, né? Então, aqui mais à frente, vai falar da soberania de Cristo, a supremacia de Cristo, né? Quando ele fala assim... porque nele foram criadas, o versículo 16 do capítulo 1, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, tudo foi criado por ele, soberania de Cristo. Né? Soberania de Cristo, né? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele, né? Então aqui fala da soberania, da supremacia de Cristo, para saber em quem você tem crido. Você tem crido naquele que é todo poderoso, é aquele que fez nada do que foi feito sem ele se fez. Nós não estamos crendo em um personagem bíblico, um personagem da história. Nós estamos crendo em alguém real. Nós estamos crendo em um fundador de uma religião. Nós estamos falando daquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos falando de alguém, nós cremos em alguém grandioso. É o que ele fala aqui. Olha que ele faz a expressão que ele usa. Porque nele foram criadas todas as coisas. Inclusive eu e você. Todas as coisas foram criadas por ele. E o versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Por ele. O apóstolo João vai dizer, né? Tudo que foi feito sem ele, nada se fez. Mais ou menos assim a palavra que o apóstolo João vai falar lá no seu evangelho, no capítulo 1, né? Nada. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então eu sei quem tenho crido. É que Paulo vai dizer, aquela expressão que nos conduz, né? Nos conforta, não é mesmo? Então ele vem falando aqui, tem uma palavra muito importante que ele vai chegar aqui no capítulo 2, ele vai expressar aqui, no capítulo 2, no versículo 6, ele fala assim: como, pois, recebestes, versículo 6 do capítulo 2, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Aqui ele nos
instrui a um novo jeito, nova forma de andar. Porque eu digo sempre uma palavra aqui, que o Evangelho, ele não nos convida a um novo comportamento. O Evangelho nos convida a um novo nascimento. E o novo nascimento espera de nós um novo comportamento, não é? Então essa é a lógica. Porque ele vai dizer aqui nesse versículo: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, e abundando em ações de graça, arraigados e sobreedificado nele. Quando eu vejo essa palavra arraigado, eu lembro das raízes de uma árvore. As raízes de uma árvore. Você vê um ventaval balançando a árvore para lá e para cá. Você vê lá galhos, né? Se você analisar para baixo, ela é muito maior para baixo. Ela é muito maior para baixo, né? Quando você vê um caroço de feijão, você vê uma experiência no caroço de feijão, no algodão, quando a gente tinha colégio, tinha umas experiências bobadas assim, sabe? A gente molhava o algodão, botava o caroço de feijão lá dentro para ele brotar. Aí que é a experiência de colégio, né? Da época que eu estudava, né? Uma época... Então, você via o feijão, antes de abrir, a raiz já estava desse tamanho assim. Ela crescia a raiz, antes parecia uma folha. A raiz já ficava imensa lá dentro. Né? Sabe como eu vejo isso aqui, irmãos? Às vezes você vê irmãos que não tem tanta destaque, né? Mas você não sabe a profundidade das suas raízes. Se você for ver a história desse irmão e ver as lutas que passou, e você ver a postura que tem hoje, você vai perceber a profundidade das suas raízes. Raízes não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nos sustenta, né? Então, arraigados nele, porque ele é a rocha, né? Quando a gente planta os nossos pés na rocha, nós estamos firmados. Fala de garantia, fala de confiança. Agora, quando eu vejo aqui a expressão sobreedificado, é aquilo que a gente pode ver, irmãos. É o resultado da nossa conversão. Sobreedificado é o que está por cima, é o que está para fora. São as folhas, são os frutos que as pessoas podem ver nas nossas vidas, né? Arraigados nele e sobreedificado nele, né? Então a gente vai ver pessoas que produzem frutos, né? Porque as suas raízes estão firmadas. Então você pode perceber. Então, sobreedificado é aquilo que nós podemos ver nas pessoas. As suas ações, seus comportamentos, as suas atitudes, suas palavras. Isso é sobreedificado. É aquilo que a gente pode ver na vida das pessoas, né? Então, sobreedificado fala daquilo que está por cima, arraigado é aquilo que está entranhado, está por baixo, é a base, é a nossa sustentação, né? É a nossa sustentação. Então, ele vai encaminhando e falando essa questão, chega no versículo 14, nos traz uma palavra aqui também confortante, que nos traz aqui uma linguagem figurada para mostrar para nós como foi a ação do Senhor em nossas vidas, para que a gente possa entender, quando ele usa essa expressão aqui, né? Versículo 13: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aqui, irmão, esse versículo traz para a gente uma segurança, traz para a gente uma alegria, uma satisfação. Olha só que interessante que ele fala, ó. E quando vós estáveis mortos. Nós tem uma série, né? Eu não gosto daquela série, mas tem muita gente que gosta daquela série. The Walking Dead, não é assim? É essa a expressão? É uma série que tem em televisão, The Walking Dead. Diga.
que às vezes nós não damos valor àquilo que nós temos. É demais da conta, a gente fica assim, surpreso. Meu Deus, como que nós ainda temos coragem de fazer coisas erradas. Lógico que nós estamos vivendo no pecado, mas se nós levarmos a sério mesmo, nós melhoramos muito. Não é verdade? O caso do apóstolo Paulo, ele tinha aquela vida de horror. Como que ele não tratava o povo? E eu tenho a impressão que ele se converteu, ele tomou um susto muito grande, falou, meu Deus, eu estava no perigo de ir para o inferno. E ali ele teve aquela mudança tamanha, deixando essa quantidade Ensino. de recado para nós. Com certeza. Por qualquer coisa nós estamos. Obrigado. Você falou no início a respeito da nossa presença aqui, essa comunhão com Deus e com os irmãos. Qualquer motivo nos coloca no comodismo. Com certeza. Qualquer motivo nos leva a querer modelar com o mundo. Ah, não, fulano anda assim, eu também vou andar. Eu sou crente, mas eu sou crente. Eu não sei. Parece que eu ouvi de alguém falando assim, não, crente pode beber vinho, pode fazer, pode andar. Qualquer jeito, hein? Imagina, se nós lermos direitinho o sofrimento de Cristo e os conselhos do apóstolo Paulo, nós vamos melhorar nossa vida espiritual. É isso aí. Essa é a finalidade do ensino, né? Essa é a finalidade do ensino. É demais agora. Porque a gente só vai lembrar daquilo que a gente aprendeu, né? E quando a gente aprende, a gente vai fazer o que é certo, não é mesmo? Mas é isso aí, né? Então, quanto mais a gente aproxima das coisas do Senhor, a gente vai percebendo o miserável homem que eu sou. E outra coisa, nós nos acostumamos, é o que você falou, aprender o mal não precisa não. Serão? Nós nos acostumamos a não vir às reuniões. Acostuma. Sempre tem uma desculpa. Eu acho que eu vou dar dor de cabeça. Eu acho que vai chover. Todos têm um motivo lógico, né? Todos têm um motivo certo, não dizer assim. Todos têm um bom motivo, Às vezes eu tenho um carro, às vezes eu tenho força para vir, mas se nós acomodarmos, o inimigo ajuda muito. Com certeza. Não quero ir, não vou. Cansado. Desculpa. Com certeza. Tem desculpa. Sempre tem. E são desculpas válidas, não são coisas válidas, cansado, tudo são desculpas válidas, né? E eu também, às vezes, venho porque nem sei porquê, sabe? Porque tem dia que dá vontade também não vir também, não, mas a gente vence mesmo. A gente vai e vence mesmo. Né? É assim, irmãos, o caminho do Senhor é estreito em toda a circunstância, né? Então, essa expressão que ele usa aqui, quando vós estáveis mortos, né? Então, o mundo que a gente vê é como aquela série, The Walking Dead, mortos-vivos. A visão de Deus é mortos-vivos, irmão. Só tem vida em Jesus. As pessoas não entendem isso. Você faz com certas pessoas, você fala assim meio solto, as pessoas até brigam o sujeito. Né? Se não tiver uma construção na palavra, as pessoas vão achar ruim o sujeito. Que eu sou morto? Biblicamente é. Né? Aí Paulo vai ter uma palavra aqui fantástica no versículo 4.
E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Nós tínhamos uma dívida impagável. É a dívida daquele homem que foi acertar conta com o rei, que devia aquele dinheirão, mãe. Aquilo era tão dinheiro que ali uma linguagem assim figurada, né? Tem até uma expressão. É algo que nenhum ser humano consegue dever, né? Tem uma expressão que eles usam para quando usa esse certo linguajar, né? É algo que ser humano nenhum conseguiria dever aquilo. Não tinha como dever aquilo tudo, de tanto dinheiro que era, né? E o rei vai e perdoa. Aquilo é representação da graça. É impagável, não é? Essa cédula aqui contra nós, irmãos, é impagável. Né? A remissão de uma alma, ela é caríssima. E os recursos vão se esgotar muito antes. Muito antes. Não é mesmo? Então, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Para a gente entender, irmãos, o que é isso. Eu vejo isso lá na loja nossa, lá, essa expressão tirar do meio, cravar, queimar na cruz, cravar, sumir, né? O Adriano um dia recebeu uma cobrança, né, Adriano? Adriano recebeu uma cobrança da loja lá. Ele pagou, mas não tirou a nota do meio, rapaz. Aí cobrou, não. Adriano, quando as meninas cobram e a pessoa paga, eu não ligo muito não, sabe? Porque eu não fico nem sabendo. Eles cobram, recebem, não fico nem sabendo. Né? O problema é quando o cliente vai lá e esculacha, fala que eu estou cobrando uma nota, entendeu? Eu não estou nem sabendo do negócio, né? Aí eles quase me... Aí chega lá brabo, você me cobrou de novo. Eu falei, gente, eu não estou nem sabendo. Sabe por quê? Porque não tirou do meio. Né, Batista? Já teve comércio, né, Batista? Que a notinha no caderno, hein? Se não riscar, hein? Pagou lá, né? Você deve ter trabalhado muito com a caderneta, né? Que é caderno. Fulano pegava e pagava, né? Isso que do meio, eu lembro uma vez, meu irmão comprava pão na padaria, né? E comprava pão lá direto, o mês todo, né? Aí chegou, aquela lista de pão, 2 pão, 5 pão, 6 pão, todo dia, né? Aí fez a conta e deu um valor. Aí ele fez a conta em casa, deu um valor a menos. Aí ele falou, deixa eu conferir aqui. Aí aquele monte, uma folha grande de pão, de manhã e de tarde. Aí eu falei, quanto deu a diferença? Deu a diferença de R$2. Então toma R$2 e acaba com essa dívida, vou fazer conta. Aquela conta de ser mês todo, né? Então é isso. Então aqui ele usa uma expressão, ele faz uma colocação para que a gente possa, cada um da gente entender. Pagar, tirou do meio, né? Olha essa expressão. Tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado, olha só a atitude primeiro. Riscou, deu Batista? Você tinha que ir caderno, só riscava, não tinha como rasgar, né? Que continuava. Ele riscou a cédula, tirou do meio, cravou na cruz. Já era, velho. Não tem dívida mais. Aí eu sempre falo os clientes lá na loja, gente, ó, recebeu, você pagou, procure pegar nota, que aí comprova, né? A TIS fazendo Pix, é um perigo isso. Às vezes paga lá, daqui a pouco eles estão te cuidando, entendeu? Se você pagar de novo, eu não ligo não, tá? Eu não fico nem sabendo. Entendeu? Então, olha a expressão, riscou a cédula que era contra nós, a dívida impagável, e tirou do meio. Já era. Por causa disso que Satanás... Na cruz a gente vê que o peso nosso, a nossa dívida, foi lá, o Senhor pagou, está lá na cruz agora. Lá na cruz. Quem tentará acusações? Quem? Sabe por quê? Sabe por que não pode acusar que eu sou devedor? É que tirou a cédula do meio, foi cravado na cruz. Ninguém vai achar dívida. Tem dívida. Pagou. Tem como provar. Não é mesmo?
Às vezes a pessoa liga, né? Tu tá devendo aqui. Eu falei, manda ver para mim quem assinou. Né? Aí não tem assinatura, papai, não pagar, não vou estar sem. Às vezes também na loja acontece. Tem o seu do fulano, está vencido, atrasada. Tem assinatura? Não, não tem assinatura. Então fazer o quê? Não assinou, não vai. Né? Então é mais ou menos assim que funciona. Não é mesmo? Então, para a gente entender, irmãos, cravou, por causa disso que Paulo vai falar em Romanos, quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Porque é Deus que nos justifica. Será que conseguiram entender a grandiosidade disso? É o que a Anaí está falando. Não é? Por causa disso que nós temos que caminhar no caminho da santificação. Porque é grandioso, gente. Não é? Por causa que aquela expressão, se você falar que a pessoa que a salvação é garantida, ele vai pintar e bordar. Mas eu não acredito que um salvo pelo Senhor, que creu em Jesus, que entendeu o plano de salvação, ele vai pecar com intenção, né? Com intenção, eu vou fazer isso porque eu já estou salvo mesmo. Não vai, gente. A pessoa que vai usar essa expressão para fazer as coisas erradas, ele nunca foi salvo. Ele não entendeu o plano de salvação. Uma pessoa vai falar, não, eu vou cair na gandaia porque eu sou salvo mesmo. Um salvo não vai falar isso nunca. Ele pode até ir para o mundo, mas ele não vai ficar se vangloriando do pecado. Não tem expectação, ele não vai ficar se vangloriando. Eu estou aqui na gandaia porque eu sou salvo mesmo. Então posso deitar e rolar. Não vai fazer isso. Né? Não vai fazer isso. Mas se ele for um crente em Jesus, ele entendeu o plano de salvação. Porque a salvação é entendimento, irmãos. Quando entende o plano de salvação e crê em Jesus, pode acontecer qualquer coisa. Pode fechar a igreja, pode prender, pode soltar leão, o cara não larga. Não larga. Você acha por que as pessoas cantavam hino de louvor ao Senhor diante dos seus algozes? Por que você acha? É porque eles entenderam que esse mundo aqui é só derrota. É só derrota. Esse mundo aqui. As pessoas acham que eu sou pessimista quando eu falo que o amanhã vai ser pior do que hoje. Eu sou pessimista, eu sou realista. Né? Na visão humana, o amanhã vai ser pior do que hoje. Não tem jeito, gente. Né? Na visão humana, porque amanhã a gente vai estar mais velho, mais debilitado, com mais dificuldades. O amanhã vai ser pior do que hoje na visão humana. Mas na visão... Oi? Mas vai pior. Né? Agora, na visão espiritual, o amanhã ele vai ser muito melhor que hoje. Porque o amanhã nos proporciona a estar com o Senhor na glória. O amanhã pode nos conduzir à presença do Senhor. Né? Então, quando a gente olha para a vida com expectativa da espiritual, a gente vai dizer aquela palavra que Paulo vai dizer. Viver para mim é Cristo. E morrer é lucro, porque você só vai morrer amanhã. Você não morre hoje. Você não morre hoje, você vai morrer amanhã. Né? Amanhã você vai morrer. Porque hoje é enquanto você está vivendo. Agora é hoje. Agora é hoje. Né? Agora é o hoje para você. Daqui 10 minutos vai ser o hoje para você. Mas não é o hoje ainda. Né? 10 horas da noite não é o hoje ainda. Vai ser, pode ser que seja hoje. Mas ainda não é o hoje. Né? Eu vejo hoje como agora. Aqui, ó. A vida é isso aqui. A vida é esse momento aqui. O Senhor fala, né? Se hoje ouvides a sua voz. É porque hoje você ouve. É hoje que você se converte. O morrer é só amanhã. Porque o amanhã, quando eu falo amanhã, gente, não é o novo amanhecer, mas o amanhã que você não... Porque o amanhã é aquele momento que você não está vivendo. Você tem expectativa de viver. É o futuro. E o futuro sempre vai ficar na sua frente. O futuro é aquela cenoura que fica na frente do cavalo. Já viu que eles botam aquele desenho? Pica-pau que tinha muito, não sei se assistia televisão. O pica-pau botava a cenoura na frente do pé de pano. Né? O pica-pau tinha um cavalo chamado pé de pano. E botava a cenoura e o pica-pau partia atrás de cenoura. Né? Aí corria, a cenoura lá na frente. O futuro é isso. O futuro é isso, né? A gente nunca viveu o futuro.
Porque ele sempre vai estar adiante. Você sempre vai viver o presente. Você só vai viver hoje. O amanhã você não vive. O amanhã pode ser. Amanhã pode ser. Pode ser. Né? Então, por causa disso, que só amanhã que a gente vai morrer. Porque hoje nós estamos aqui, ó. Aqui hoje é agora. Daqui 10 minutos não é hoje mais. Vai ser o hoje daqui 10 minutos. Não é? Não sei se você está conseguindo entender o meu ponto de vista, né? Complicado, mas eu entendo. Eu ouço minhas mensagens, gente, aqui, ó. Mas eu consigo entender tudo que eu falo. Que coisa, meu. Fica assim. Trocar o hoje pelo presente. Aí melhora, né? Mas eu ouço minhas mensagens, mas eu entendo tudo que eu falo, velho. Gente, eu falo, que coisa bem explicada. Até que eu não falei, eu consigo entender o que eu queria dizer. Não. Eu falei, gente, eu posso me ouvir o dia todo. Desse jeito, né? Mas vamos caminhar só para a gente encerrar, irmãos, ó. Então a gente vimos aqui a soberania de Cristo, a alegria de Paulo, nossa salvação em Cristo, né? E ele vai encerrar, só para a gente encerrar, tem mais 5 minutinhos, só para a gente, lá no capítulo 4, aí ele falou aqui da ressurreição no capítulo 3, né? Já ressuscitaste com Cristo, Deus nos vê já ressuscitado, irmãos. Deus nos vê a vida nossa como um todo. A gente fica vendo cada dia da nossa vida. Mas Deus não, Deus vê como um todo. Início, meio e fim. Ele vê tudo isso, não é que Deus ele não está preso a esse tempo de ano, de mês, não está preso nisso. Ele vê a vida como um todo. Né? É inexplicável isso, é uma coisa assim, inexplicável. Já fossem. É isso aí. Pra gente, o que a gente tem que fazer? É o que o salmista fala, né? Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance o coração sábio. Com certeza. Essa aprendizagem, né, de cada dia, né, que nos conduz, né? Então ele fala aqui da ressurreição em Cristo, no capítulo 3, ele fala das nossas atitudes como indivíduo, ele fala em nossas atitudes em relação àqueles dos próximos, né, em relação à esposa e filhos e marido e servo e senhores, né? Aí chega no capítulo 4, aquele versículo 2, só para a gente concluir, ele diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então ele encerra essa carta com essas palavras. Ele fala que, ele começa encerrando, né? Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Então, se a vida nos proporciona a longevidade, que nós possamos velar em oração. E ele fala uma coisa interessante: e orar por mim, por nós, né? Para que a gente possa ser liberto dessa cadeia, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Ele não fala nada disso. Ele está preso. Ele não pede oração para que ele seja liberto, para que Roma se converta, para que eles consigam dominar, construir algo grande. Ele não fala isso. Ele fala assim: orai, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, a oração que ele pede para que ele pudesse ter capacidade, condição de continuar falando da palavra. Não é? Ele não pede a oração que faz com que eu seja liberto, eu seja solto, eu estou aqui, não, nada. Ele usa uma palavra também num versículo extraordinário que tem que nos tocar isso, irmãos. Ele fala das aflições, das dificuldades, ele fala assim: todas as coisas me aconteceu, contribuiu para a propagação do Evangelho. Todas as coisas.
Todas as derrotas, lutas, né? os açoites, contribuiu. Né? Não é? Essa expressão contribuiu, ajudou a propagação do Evangelho. Aproveitar todos os momentos de dificuldade e bonança, né, para pregar o Evangelho. Então tudo contribuiu. Tudo contribuiu, a dificuldade contribuiu. Né? As lutas contribuiu, as perseguições contribuiu, né? Então é isso, às vezes a gente lamenta por problemas tão poucos e a gente não vê que de repente isso possa contribuir para a propagação do Evangelho, né? Então ele fala aqui, para que a manifeste como me convém falar, andai com sabedoria. Mandar, gente, fala de longe, essa aqui eu falei, isso é interessante, que a gente se convertesse e partisse, o desafio seria o menor. Mas não aconteceu isso. A gente se converteu e a gente está aí. Né? Anaí, já com seus... Quantos anos aí? Quantos anos você tem? Aí, Anaí já com seus 84. Né? Aí, na luta aí, dificuldade tem. Né? Que surge, às vezes surge uma tempestade na sua vida e você fala, não é possível. Mas depois que passa, você vai ver que ela contribuiu para o nosso bem. Com certeza, isso aí. Principalmente o espiritual. Essa é a finalidade, às vezes, das dificuldades. Deus nos dá livramento de várias maneiras. Livramento. Essa é a palavra. Livramento. Então ele nos exorta aqui, andai com sabedoria para o que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada. Gente, a gente tem que ter essas atitudes, né? A gente, meu jeito é esse. Domínio próprio. Buscar. Domínio próprio é algo que a gente exercita, não é mesmo? Porque cada um de nós nasceu com uma característica, um jeito, cada um de nós. Mas nós não podemos ser escravo do nosso eu, não é? Nosso gênio, né? Tem essa palavra, não sei nem que utilidade é gênio, acho que não tem lógica nenhuma. O falando tem um genioso, né? Não sei qual a finalidade dessa palavra, acho que não encaixa nada. Né? A pessoa tem um gênio forte, né? Não é um gênio forte, é isso? Gênio forte, né? A psicologia não sei como é que funciona esse gênio aí, porque o gênio que eu sei que é ladinho, você faz 3 pedidos, né? Lembra disso aí? Você esfrega a lâmpada, faz 3 pedidos. Entendeu? Então as pessoas falam assim, não, tem até uma palavra que eles falam, né? Fulano puxou o pai dele, né? Mas, poxa, você nasceu de novo, você é filho de Deus, perdeu o que de Deus? Trouxe nada de Deus, poxa. Não herdou nada, só herdou o ruim do pai terreno. Não, a mãe puxou o pai, né? Acontece muito isso. Então é isso que o Adriano falou, domínio próprio, né? Então ele vai falar disso aqui, a vossa palavra estão andando, olha só a expressão, só para a gente encerrar, andai com sabedoria, andar com sabedoria, irmãos. Sabedoria e conhecimento. Conhecimento é algo, sabedoria é outra. Eu vi uma expressão muito interessante. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Acompanha o raciocínio. Sabedoria, conhecimento é saber que tomate é fruta. Não é mesmo? E sabedoria é saber que ele não pode ser usado na salada de fruta. Entendeu a lógica? Né? Conhecimento é algo que a gente conhece. Sabedoria é botar em prática aquilo que a gente conhece. Né? Então, conhecimento é saber que tomate é fruta. E sabedoria é saber que ele não pode ser usado na salada de fruta. Não é mesmo? Então, irmãos, que a gente possa estar com essa expressão, vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, que saibam como vos convém responder a cada um. Porque cada um precisa de uma resposta de acordo com a sua característica. Você vê que Jesus, cada um que buscou ele trouxe uma palavra diferente. Nicodemos precisava,
nascer de novo, né? Zaqueu, né? Uma palavra diferente com Zaqueu. O jovem rico, você tem que vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele não falou isso com Zaqueu. Ele não falou isso com Nicodemos, né? O outro ele fala assim, ó, ele fala com o outro assim, ó, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele não fala isso com Zaqueu, ele não fala isso com Nicodemos. Cada um, ele respondeu de acordo com as suas necessidades, né? Então que a gente possa ter uma vida, uma caminhada aqui com sabedoria, para que a gente possa viver realmente o Senhor na sua essência. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.